Olá, amigos, boa tarde. Estamos começando Visão Crítica desta segunda-feira. Como sempre, estamos todo o início de semana aqui e querendo agradecer já de antemão a audiência de todos vocês, né, para esse programa, o único programa da TV e do rádio de Ponte Lacerda que discute os problemas, que tem espaço, né, para discutir os problemas da nossa região. Também não estou querendo cutucar a Rádio Jornal, não, porque eu sei que volta e meio o Maxwell usa o jornal lá para fazer críticas de forma ácida lá. Ele copiou o nosso aqui, né? Né? Ele escuta aqui, a gente aqui vai lá e faz, né? Mas hoje a gente quer discutir sobre política. Aquele pessoal que gosta de política, hoje o programa é um prato cheio. Tá? Nós vamos discutir em relação aos pré-candidatos, quem são os pré-candidatos, né, quais são as condicionantes, o que vai acontecer, a previsão, até porque nós entramos agora no mês de fevereiro, temos aí 60 dias apenas para a filiação, né, da possibilidade de filiação ou troca de partido para quem quer se candidatar nas próximas eleições municipais do dia 2 de outubro. Mas antes disso, antes até de dar boa tarde para o Ivanildo e boa tarde para o Maxwell, eu quero dizer aqui, dar uma informação aqui para o restante da população, de que os produtores da Estrada do Matão estão indignados, essa é a palavra certa, com o governador Pedro Taques, né, porque receberam uma informação, através do deputado Van Clay, de que o governador, ao contrário do que tinha garantido para os produtores, e até pedido para que os produtores se organizassem através de uma associação, né, para que eles encaminhassem, para que o governo do estado encaminhasse para a associação máquinas, para que fizesse, até a conclusão do asfalto, fizessem a reparação, a manutenção da estrada. O que aconteceu? O deputado Van Clay informou os produtores de que o governador Pedro Taques terceirizou, contratou uma empresa, né, e vai fazer essa manutenção aí da MT 473 e também de uma estrada, acho que é de Vila Bela, Estrada do Gazana também. Então, e aí, eu não sei para que sentido que serviu toda essa associação, mobilização, eu não sei para quê. Mas vocês vão poder falar isso agora também aqui, logo depois de dar o boa tarde. Tudo bem, Ivanildo? Boa tarde, Vieira, boa tarde, Maxwell, boa tarde, sociedade regional que nos assiste e é a motivação maior de ter esse programa. Esse é um assunto, Vieira, que eu imagino o quanto que o deputado deve estar constrangido. Porque ele tem lutado. Eu me lembro, o deputado ainda era vereador, e ele me mostrou no meu gabinete na Câmara o levantamento de todos os pontos nevrálgicos da MT 473 e ele, no primeiro momento que esteve com o governador, ele mostrou ao governador. E agora, ele tem acompanhado, inclusive já tinha um levantamento da estrada novamente por uma ou outra empresa. E eu vi hoje o relato da associação, o senhor José Dias, lamentando de forma contundente a mudança de estratégias. E essa mudança de estratégia com certeza vai dificultar muito mais a manutenção da estrada, porque uma coisa é os produtores com maquinário, equipamento, fazendo a gestão. Quando não tivesse dinheiro, eles fariam o dinheiro. Agora, terceirizada, aí a coisa vai ficar bem mais difícil. Maxwell, boa tarde. Olha, boa tarde, Vieira. Até para você poder falar sobre esse assunto também. Ó, eu estou imaginando o seguinte, ó, um grupo de homens sérios, todos, sem exceção nenhuma, todos que compõem a associação, né, da Estrada do Matão, são todos homens sérios, empresários, né, todos eles bem-sucedidos. Produtores, né? Por excelência, todos, bem estrutura, né, estão caindo no conto de político na história. Eles entraram com a melhor das boas intenções, elogiando, vamos lá, recebe uma rasteira, né? E eu até coloquei no grupo um dia lá, né, dizendo o seguinte, ó, que nós temos que, ao invés de ficar bajulando o político, nós temos que começar a cobrar, exigir, que quem paga imposto somos nós na história. Eles estão recebendo o dinheiro deles lá, né, do governador para baixo, todo mundo recebendo o dinheiro lá, é dinheiro de imposto nosso, né? Né, Maxwell? Eu acho que acreditaram demais nesse conto que vai ficar tudo bonitinho na história, quando o governador não tem condições de fazer isso. Não pode fazer uma coisa dessa. Boa tarde, Maxwell. Boa tarde, Vieira. Boa tarde, Ivanildo. Boa tarde a você de casa. Olha, ninguém melhor do que a associação para cuidar daquela estrada do Matão.
E, infelizmente, a associação está sendo deixada de lado. E o que eu vejo, na verdade, Vieira, é hora de começar a cobrar. O governador teve na estrada, aconteceu uma série de coisas, teve aqui o deputado Van Cleis, teve o prefeito Donizete, estão acompanhando. Olha, eles não estão fazendo favor para nós do município de Pontes Lacerda, não. Eles estão fazendo o seu dever, eles estão fazendo a obrigação deles, um como legislador e o outro como gestor. Inclusive o Ivanildo, que está acompanhando todo esse trabalho da Estrada do Matão também, ele está acompanhando porque ele é vereador, é nosso representante, está na Casa de Leis nos representando e não está fazendo favor. É um cara que sabe muito bem a situação, Ivanildo. E o governo do estado vem aqui, porque o governador veio a Pontes Lacerda. Lógico. Veio de helicóptero, os outros nunca estiveram aqui olhando a situação. Mas esse que veio, ele veio porque a obrigação dele é cuidar do estado. O deputado esteve lá porque a obrigação dele é estar defendendo aquele povo. E quem está ali, o Ivanildo sabe disso, a maioria, acho que 100% é amigo do Ivanildo ali, aqueles produtores daquela região. Ivanildo, quanto que aqueles produtores pagam de imposto durante o ano? O que sai do imposto ali no FETAB, o que sai do imposto da soja e vários outros produtos que saem daquela região que eles pagam imposto. Então não é a favor não, Vieira. Então o que eles estão fazendo, o trabalho que está sendo feito nessa Estrada do Matão, essa recuperação da estrada, essas pontes que tanto tem sido cobrada, é obrigação do governo. Ele está devolvendo, Vieira, um pouquinho do que ele já levou de imposto da nossa gente e dos produtores dessa região. E o que é mais grave, Vieira, e Maxwell, e é oportuno quando você fala que eu também estou inserido até o pescoço, e é verdade, eu faço parte da associação, inclusive como membro da diretoria, ela foi instituída legalmente, criou-se um CNPJ. E toda vez que eu cobro, que eu sou muito incisivo, que eu sou muito duro, você faz parte da associação, Vieira, você vê lá que eles falam que eu estou sendo muito duro. Duro não. Eu nunca acreditei, Maxwell, nessa mentira que criaram. Nunca acreditei. E falei aqui nesse programa, e falei no seu programa, Maxwell, eu quero vir aqui e pedir desculpas se esse asfalto sair. Mas eu não vejo condições de sair nesse governo. Por quê? Porque não tem dinheiro. Vieira, esse estado hoje arrecada o dinheiro do FETAB, que o Maxwell colocou com propriedade aqui, Vieira, nos devolve 50% e fica com 50% de boa. O que ele devolve para nós mais? Nada. Teve uma catástrofe aqui, Quem que vai devolver o dinheiro? O Fundo Nacional de Calamidades. Vem o que do governo? Que era para vir um maquinário hoje. Cadê? Só se estiver vindo. E aí eu vou cobrar sempre, doa quem doer. E não adianta arrumar motivo lá, né? A questão do maquinário foi que o deputado Emanuel Pinheiro entrou com pedido de embargo, de cessão, né? Tudo lá nesse lado. Existem outras maneiras do governo resolver esse negócio. Afinal, o governador tem o poder na mão, é para isso. Né? Existem outras maneiras também. Acho só que é uma traição, né? É coisa de político, tá? É coisa de político, do mal político. É prometer uma coisa e de repente pelas costas resolve outra. Bom, e deixa as pessoas de boa fé acreditando e confiando e até a última hora elogiando e dizendo que o governador é o melhor governador do mundo. E primeiro, Vieira, porque foi ele mesmo que sugeriu a criação da Associação de Produtores, ele deu a ideia. Então, quer dizer, por que deixá-la de lado agora? Eu não vejo nenhum motivo, eu acho que ela tem que ser inserida nesse processo. Essa associação, que tem como presidente o senhor José Dias, melhor do que ninguém, vai cuidar dessa estrada, porque a maioria são produtores daquela região, e trazer alguém de fora para cuidar da estrada do Matão, para ser bem honesto com você, Vieira, eu não acho correto. Eu só acho que talvez a associação deva mudar de postura agora, né? Até porque eu tenho ouvido de comentário entre os dirigentes lá, eu acho que deve mudar de postura, eu acho que tem que mudar a postura agora para cobrança. E cobrar, sabe de quem? Dos nossos políticos. Né? Independente do nível de político. Risco, não, é um risco político, isso eu coloquei isso lá no grupo, dizendo isso. Nós temos que começar a cobrar os nossos políticos, eles vão ter que ter o ônus político dessas decisões do governador.
Quem não quer ter ônibus fica em casa, né? Não aceita candidatura, nem nada. No caso específico do Maxwell, do deputado Van Clay, né? Ele defende com unhas e dentes o governador Pedro Táxi. Acho que deve fazer isso, afinal, ajudou a eleger o governador, né? Está na base de apoio do governador. Agora é o seguinte, quando o governador toma uma decisão que não agrada a região que o deputado é representante, o deputado tem que tomar uma posição firme e que a gente fique sabendo qual é a posição dele. Ele deve estar muito decepcionado também, né? Ele deve estar muito decepcionado, né? Porque ele com tem toda certeza, falou porque aqui. Ele defendeu até o exato momento, tem defendido e muito o governo do estado de Mato Grosso. Agora ele tem que ter um posicionamento também, uma postura dura e cobrar o governo do estado. Eu acho que os compromissos têm que serem honrados e em momento algum pode, na verdade, estão fazendo o quê? Patrolando essa associação. Pediu para que a associação fosse criada, foi realizada audiência pública, foi realizada reuniões, foi criada a associação, foi criado o CNPJ, como disse aqui o companheiro Ivanildo. Infelizmente, para quê? Agora, para chegar na estaca zero? Então, é uma situação bastante complicada e que o nosso deputado também tem que posicionar junto ao governo do estado, posicionar junto à associação e também à nossa comunidade. Afinal de contas, nós estamos aqui querendo saber o que realmente o posicionamento do deputado para com a nossa população. Até porque, se não houver alguma mudança nessa postura, o deputado estadual vira um garoto de recado e um agendador de audiência, só mais nada. Né? Ele corre lá, agenda com governadores, eles conversam tudo e depois não acontece nada. Olha, Vieira, eu vou só desviar o assunto aqui um pouquinho, tem coisas que me deixam decepcionado. E eu fiquei decepcionado o dia que o secretário de Estado de Saúde esteve aqui no município de Pontes Lacerda, na Câmara Municipal, o Ivanildo esteve presente, teve uma reunião de mais de 2 horas e nada foi resolvido sobre a questão da Santa Casa. Aquele dia eu já fiquei decepcionado com algumas ações do governo do Estado. É muita conversa para poucas coisas serem resolvidas. Então, isso está provando agora na Estrada do Matão mais uma vez. Tá certo. E olha que o Maxwell é um dos líderes, é a maior liderança do PSDB que acabou trazendo... Na dificuldade do PSDB, ele segurou o PSDB aqui, né? Ué, mas eu tenho que cobrar. Eu sou do partido, não é porque o Pedro Táxi é a nossa maior liderança a nível de Estado, o governador, que eu tenho que dizer, bater palmas para ele. Não, quando ele está certo, parabéns, e todos os dias eu falo das ações dele dentro do meu programa na rádio. Agora, quando erra também, ele tem que ser punido, tem que falar também, não é? Você não pode ser só elogios. Tá certo. Bom, essa nossa conversa toda foi preliminar aqui de um assunto que a gente quer debater hoje, aqui logo depois do nosso intervalo. É a questão do futuro prefeito de Pontes Lacerda. Eu estava comentando agora há pouquinho com o Maxwell, antes de entrar no ar, né, que a gente sabe da situação econômica que vive o nosso município. Né? Hoje, vive no país, né? Se somar, mas trazendo para a nossa realidade aqui, se a gente somar todos aqueles percentuais obrigatórios, limites constitucionais, os limites lá de gasto do orçamento na União, não sobra 1%, não sobra 2% para investimento. Como está caindo a arrecadação, o município deve estar tendo dificuldade, inclusive, de fazer pagamento, né? Alguns pagamentos. Eu fiquei sabendo, inclusive, de uma fonte fora da prefeitura, mas de confiança, dizendo que a salvação da lavoura no final do ano do município que foi o pagamento de um ITBI de uma grande fazenda que fez uma transação comercial aí que conseguiu pagar o 13º. Né? Já fica refém de futuras receitas. Bom, nós vamos falar aqui sobre aquelas pessoas que estão interessadas em ser candidatos a prefeito de Pontes Lacerda. E eu já quero, assim, antes do intervalo, depois de eu voltar a conversar, dizer o seguinte: vocês tomem cuidado, vocês eleitores, nós eleitores, vamos tomar cuidado com esses pré-candidatos que já começam a dizer que vão fazer isso, vão fazer aquilo, o que Lacerda precisa e já está começando a prometer. Quando não tem dinheiro para nada, tomem cuidado, essas pessoas que prometem sem saber de onde vão tirar o dinheiro, né? Nós vamos acabar sendo enganados, né? Mais uma vez nessa história aí. Nós vamos para o intervalo comercial e depois nós vamos falar sobre quem são os pré-candidatos
a prefeitos de Pontes Lacerda, os que já se declararam e os outros estão negociando com os partidos ainda. A gente já volta. Estamos de volta ao programa Visão Crítica, falando hoje sobre os pré-candidatos a prefeito de Pontes Lacerda. Eu, o Ivanildo e o Maxwell estamos discutindo o assunto, né? Não vai imaginar que os pré-candidatos aqui, eu, o Ivanildo e o Maxwell. Pré-candidato aqui só tem um, viu? Maxwell Guimarães? Maxwell Guimarães. O Ivanildo pré-candidato é, né? Pré-candidato a vereador você é, né? Pode fugir disso. Né? Então tá certo. Bom, gente, vamos partir pelo começo. A legislação determina que até o dia 2 de abril. 2 de abril, né? 2 de abril os candidatos têm. Até o dia 1º, dia 2 já completa. Dia 2 você já tem que estar afiliado, já né? Tem que afiliado, né? Tem que estar afiliado. Aquilo que era até um ano atrás, né? Reduziu para 6 meses. Então, até o dia 2 de abril, até o dia 1º de abril, pode tudo mudar ainda, um candidato ir para um partido para outro na história. Mas essa movimentação é que vai indicar, na realidade, quem são os pré-candidatos. Ninguém vai se movimentar agora, antes da lei, né, do que termina a lei eleitoral, por nada. Né? Esses passos todos, essas peças aí vão estar se mexendo em função do processo eleitoral. Diante disso, a gente já pode entender o seguinte. Algumas pessoas, alguns candidatos, pré-candidatos, já se mexeram. O doutor Antônio Azambuja, o ex-deputado e ex-secretário de Esportes do governo Simval Barbosa. Ele estava no PP, né? E foi para o PSB, né? Já está no partido do prefeito Mauro Mendes. Né? Que deve ser o candidato à reeleição lá em candidato à reeleição, né? Com o PSDB indicando o vice. Né? Tá. O doutor Antônio já saiu do PP, foi para o PSB. O ex-prefeito Newton Mioto está saindo do PP e está indo para o PSD, né? Que é o do vice-governador Carlos Fávaro, e do Ivanildo Amaral, e do Alcino Barcelos. E do vereador Zé Pereira. O pastor Alessandro começou uma movimentação aí de questão partidária, se filiou ao Solidariedade, né? Solidariedade. Mas me parece que ele já falou que não é candidato, está abrindo mão de... Ele gostaria de ser vice de alguém, ele falou para mim isso. Dentre esses políticos também, você parece que o Pedro da Pecuária também está mudando, né? Está saindo do PT, está indo para o PSD, para o seu partido também. Então tá. Você sabe de mais algum candidato que está saindo, de algum pré-candidato que está mudando de partido? O vereador Ebinho deve ir para outro partido também, está conversando com o Maxwell para ver se vai para o PSDB. Ele deve acompanhar o doutor Ramon. O Ramon já foi para o PSDB ou não? Isso, o Ramon já está afiliado ao PSDB. Então o Ebinho deve ir junto, né? Deve acompanhar também, né? Então, essas peças mudando assim, ó, já dá uma ideia de quem vão ser candidatos. Bom, Vieira, oi. Me assusta, e Maxwell também, essa mudança da lei. Tem a cláusula pétrea constitucional do princípio da anterioridade, ela foi quebrada por decreto. E não é assim o entendimento. Toda a legislação, a mudança de legislação, ela só terá validade para o ano subsequente. Agora nós estamos com mudanças na legislação verificada para esse ano. Haverão chuvas, enxurradas de ações no Supremo buscando isso. Agora, como é que você contraria a legislação? Eu realmente tenho algumas... Eu tenho, não medos, porque eu não tenho medo, graças a Deus, de nada. Mas eu tenho receio de gente que ainda for mudar de partido não ter garantido o seu lugar para a próxima candidatura. Tá certo. Bom, eu estava dizendo isso hoje com um companheiro de imprensa, inclusive quando ele me dizia, bom, Janaína Riva vai para o PMDB, ela tem autorização da diretoria do PSD para se filiar ao PMDB. Falei, tudo bem, ela tem autorização do presidente do partido, mas a lei diz outra coisa. E se alguém, não precisa ser o partido, ou alguém for lá denunciar, ou contestar, ou entrar com pedido do mandato, o mandato dela já foi. O mandato é do partido, não é do presidente do partido. O meu mandato, ele não pertence a mim, os votos foram meus, dados a mim, porém dentro de uma sigla. E o entendimento da legislação é que o meu mandato pertence à sigla. E não basta que me liberem. Eu tenho que provar na justiça que o convívio
é inaceitável. E tenho que justificar isso, e o meritíssimo juiz eleitoral é que tem que avaliar se isso é verdadeiro ou não. Bom, quem são os pré-candidatos a prefeito de Pontes de Lacerda? Vocês me ajudem a nominá-los aí na história. Definido e declarado tem o doutor Antônio Zambujo. É isso, né? Vice-prefeito Nogueira. Vice-prefeito. Falo isso com ele todo dia que eu estou na Nogueira prefeitura. É Nogueira, candidato do PMDB. Bom, vamos discutir isso então logo em seguida. Então tem o... Bom, isso é... Doutor Antônio, garantido. O Romes também está garantido? Garantido. Tá. Falei isso com ele hoje. É pré-candidato. Pré-candidato. É pré-candidato pelo PP. O Alcino é pré-candidato. É pré-candidato. Pelo sonho dele e tal, ele fala para todos. Tal. Tá. O Nogueira pelo PMDB. O Dudu parece que está sendo cotado para sair pelo PV, né? O seu nome é apresentado pelo PV, inclusive com a autorização aí do deputado, para que ele já possa buscar espaço e trabalhar o seu nome. Tá. E o seu nome, Evanildo? Você é pré-candidato a prefeito ou não? Puxa, tem que perguntar assim na lata. Você eu nunca vou fugir. Eu tive uma proposta que eu acho factível. Sexta-feira, me perguntaram, e quem perguntou tem credibilidade e tem a minha confiança para fazer, perguntou se eu aceitaria ser candidato a prefeito, tendo o Nilmar Mioto como vice. Eu falei, eu acho um tanto difícil, mas se for da vontade do grupo dele e for a vontade do meu grupo, eu não vejo por que não. Eu não vou fugir, não. Se tiver que ser isso, será isso. Eu não vou... Então tá, então... Não é meu feitio correr da raia, não. Então, só reprisando para vocês todos anotarem certinho. Então, doutor Antônio, Romes, Alcino, Nogueira, Ivanildo e o Dudu, do PV. Esses são os nomes que estão sendo cotados por aí. É isso, né? Deixa eu fazer um adendo aqui. Fala. Eu falava isso para o Romes na sexta-feira e falei hoje novamente. Eu acho que diante do empenho, Maxwell, do vereador Romes, na campanha do deputado Van Clay, trabalhou diuturnamente com seu veículo, com dinheiro, com apoiamento integral. Seria, ao meu ver, inconcebível o deputado Van Clay não apoiar o Romes, até por uma questão de coerência. E é isso que o Romes espera. Porque também, na mesma esfera que o Dudu está na esperança de ser candidato pelo PV, tem o nosso irmão Caio, que sonha com isso e alimenta essa condicionante de também ser candidato. Então, esses nomes todos aí, eu acho que ainda são factíveis de mudança, menos 2 nomes, que são irreversíveis já, são candidatos. Doutor Antônio e o Nogueira, esses dois já não vão abrir. O resto tudo é possível mudar, né, Marcelo? Na verdade, muita coisa pode acontecer. Eu acho que essa brecha agora do mês de março, o Ivanildo, muda muita coisa, muda a história. Você que é pré-candidato hoje, você está no PSD. Você pode, agora no mês de março, trocar de partido, vir para o PSDB, vir para o PMDB ou qualquer outro. Então, quer dizer, eu acho que neste momento, Vieira, se aquele que é pré-candidato a prefeito ou a vereadora se sentir acuado no seu partido, março é o momento exato para que ele possa mudar de partido. E isso vai acontecer. Tem muita gente achando que já está com a sua vaga de candidato a vereador garantida dentro do partido. E eu já conversei com vários pré-candidatos a vereadores aí na cidade que já começa a ficar preocupado. Olha, lá no meu partido a situação está complicada, lá tem muita gente, lá tem alguém que é muito bom de voto, eu preciso procurar outro partido. E isso vai acontecer no mês de março, pode ter certeza que o mês de março muita gente vai trocar de partido em busca de espaço para ser candidato a vereador, e eu acredito também que isso deva acontecer para quem quer ser candidato a prefeito. Vejamos, para vereador, chapa pura, sem nenhuma coligação, 16. Tem gente que saiu correndo atrás de nomes aí que tem 25. Como é que ele vai fazer com 9? Se ele fizer uma coligação, já não são mais 16, são 11 só. Aí ele vai fazer coligação com 3 partidos. Vai caber 3 vagas para um, 3 para outro e 4 para outro. 5 para outro. Então, estão jogando errado e não estão acompanhando a legislação. Isso que o Maxwell fala é verdade. Não, Ivanildo, e outra coisa, você tem que contar também que existe a cota de mulheres dentro dessas coligações. Dentro do partido, que é obrigatório. Então, existe partido aí, eu busquei, eu tenho 15 candidatos, pré-candidatos, mas são 15 homens. Eles estão esquecendo da cota de mulheres.
E olha que há poucos dias nós tivemos aí uma reunião que foi difícil achar o número de mulheres suficiente para você montar uma chapa. E não pode lá só registrar, ela tem que ser candidata, inclusive com prestação de contas, para o juízo eleitoral. Tá certo. Então, não pode mais achismos. A lei hoje mudou muito e está clara. Mas, voltando para prefeito, tá? Voltando para prefeito. Vocês estão... Bom, já que você quer voltar o assunto para prefeito, eu não entendi. Por que você não citou o nome do ex-prefeito Nilton Mioto? Ele ainda não saiu de cima do muro, mas ele não fala se ele é ou se ele não é. Eu estou no pressuposto. Não, aqui nós falamos assim, ó, todos os que se declararam. Se declararam é o Antônio, o Gomes e o Nogueira. E o Ivanilton agora está dizendo também que é candidato se acertar... Se tiver conjuntura e condições para isso. Né? Nós estamos aqui no pressuposto de que o prefeito Nilton, o ex-prefeito Nilton Mioto, não saia candidato. Porque é aquela história que todo mundo já falaram 300 vezes. Se ele sair, muda todo o cenário. Né? E muda agora, até quem sai candidato. O Cunhado já deixa de sair. Eu acho que a gente tem que discutir o seguinte, ó. Doutor Antônio for para o PSB, tudo bem, tá? A gente está tranquilo no partido dele, ele deve estar bem sossegado com relação à indicação do nome dele no partido. Garantido. Agora, Alcine e Ivanildo, os dois no PSD. Alguém vai aproveitar a brecha do mês de março aí. Para poder sair do partido. Bom dia. Pois é. Outra coisa, você está falando Nogueira do PMDB. Deixa eu dar uma cutucada aqui. O PMDB sempre rachou, sempre está rachado. E o Nogueira não tem, eu acho, a maioria do diretório do PMDB lá não. Até onde eu estou sabendo, dentro do PMDB, inclusive dentro do diretório, tem pessoa que está sabendo, inclusive, que a ideia do vice-prefeito Nogueira, na realidade, ele quer chamar para si a capacidade dele de negociar depois uma vice-prefeitura de novo, como ele fez na eleição passada. Tá? Porque dificilmente o PMDB consegue manter a candidatura dele. O Marcel sabe disso também, que ele tem conversado muito com o Nogueira. Ele tem conversado muito, o Nogueira tem conversado muito com o ex-prefeito Nilton Mioto. Ele está com chapa montada, pronta e tem a garantia dos caciques estaduais do PMDB que ele tem vaga garantida para ser candidato. É isso, Marcelo? Com certeza. O Nogueira, pela primeira vez, eu estou vendo ele falando com muita propriedade essa questão do PMDB lançar uma candidatura a prefeito. E eu acredito que, não a nível de município, Vieira, mas ele deve estar muito bem calçado a nível de governo do estado, a nível do diretório regional, porque senão ele não estaria trabalhando tanto assim a sua candidatura a prefeito. Inclusive com financeiro, ele está com um aporte já financeiro para enfrentamento da campanha, né, Matheus? Ele tem falado isso para nós. Ele tem trabalhado isso e eu acredito que todas as vezes que se conversa com ele menciona o diretório regional do partido, que tem carta branca, que tem o apoio do diretório regional. Então a gente eu acabo acreditando que ele será um dos nomes que estará à disposição a partir do mês de agosto deste ano. Agora tem outros nomes também que não são políticos, mas que estão sendo colocados aí, né? Tem o nome do Eliel Ribeiro, que o pessoal está sempre colocando, né? E ele às vezes diz que não, mas diz que vai pensar, às vezes que analisa. Na eleição passada ele não teve o aval da esposa, né? Para ser candidato. Me parece que a esposa já liberou, né? Ele deve estar feliz da vida, porque pelo jeito lá quem manda mesmo não é tanto o Eliel mesmo que manda na casa dele lá, né? Eu acho que talvez a esposa já tenha liberado para ficar mais tranquilo, né? Eu acho assim que a família estruturada como é a do Eliel, deve pensar no quanto é difícil ser o cargo do prefeito. É diuturnamente fora, é lutas e tal, e às vezes a gente tem visto as histórias aí que as famílias dos prefeitos têm ficado no segundo plano. Talvez esse seja o grande medo. Mas quando o prefeito consegue equacionar essas situações, ele consegue fazer a gestão sendo bom pai, sendo bom esposo da mesma forma. Tranquilo. É uma missão, né? Tem que encarar isso. Quem não é político e entra nessa área política, e principalmente num cargo de executivo, né, tem que considerar isso como uma missão mesmo, né? Porque senão ou é político profissional ou considera como uma missão. Falar, vou dar minha parte. Ponce Lacerda, um exemplo aqui. Ponce Lacerda já me deu muito, o que eu tenho eu devo para Ponce Lacerda. Então hoje eu estou numa situação tranquila, de repente eu vou colocar, vou dar um pouco do que eu tenho para. Agora 5 anos, né? Agora são 5 anos. Outra coisa, Vieira. Além do Eliel, tem o Dito Braga, está sendo citado.
né? Também, eu acho que está até filiado no PSDB, não está? Filiado, o Eliel e o Dito Vargas são filiados ao PSDB. E o doutor Ramon também, né? Doutor Ramon, filiado no Inclusive PSDB. aparece o algumas Alexandre do Paraná é filiado aí. no PSDB. Nilmar Mioto é filiado no PSDB. Deixa eu fazer uma colocação, Vera. Eu acho que não basta a gente sonhar, falar, aquela pessoa é muito boa, seria um excelente prefeito. Não adianta. Quem não tiver poder de barganha, de negociação, de negociata, inclusive, em Brasília, não vai ser bom prefeito nunca. Porque a coisa, Marcelo, o município não tem dinheiro, fica com 14% do bolo. O Estado fica com 26%. O governo federal fica com 60%. Então, quem é que tem o dinheiro com emendas parlamentares, com liberação de projetos via ministérios? É o governo federal. Então, se você não souber esses caminhos, não souber quem é quem em Brasília, esquece. Brasília é a capital mundial do lobby. Quanto maior a sua capacidade de lobby, maior é a capacidade de você arregimentar recursos para a sua cidade. Quer por emendas parlamentares, por emendas de bancada, ou por prestígio dos seus parlamentares ou do seu partido junto aos vários ministérios para conseguir. Senão, nós vamos chorar o leite derramado sempre. Bom, eu acho que para finalizar nosso programa de hoje, a gente precisava comentar uma outra situação. Nós temos hoje 3 lideranças políticas aqui em Ponte Lacerda, né? Sim. O ex-prefeito Nilton Mioto, né? O atual prefeito e o Van Clay. E o Van Clay, né? De repente, pode até dizer que são 3 grupos políticos, embora o Van Clay ainda esteja formando um grupo político ainda, né? E o prefeito Donizete, ele é egresso, aí, o grupo dele é egresso do Miura, né? Aquele grupo que veio já fazendo oposição, né? Sempre com o Nilton Mioto foi eles. Se o Nilton Mioto não sai candidato, quem é que vocês acham que ele pode apoiar desses nomes aqui? Porque um nome diferente é meio complicado. Eu acho que é o candidato do partido dele. Eu não vejo, eu falo isso muito com o Maxwell, porque a gente tem conversado nos bastidores. Não tem como, Vieira, hoje, dissociar o candidato do PSD com o candidato do PSDB. Um tem como presidente o governador do estado. O outro tem como presidente o vice-governador do estado. É oportuno que esses dois grupos caminhem juntos, não vai rachar, ainda mais no município polo. Agora, são alinhavados, são conversas, são conchavos, são negociações que têm que ser feitas. E por isso é que o Maxwell falou, e eu endosso, o quadro não está nem caminhando, quanto mais se definindo. Tá, Maxwell, além dessa pergunta aqui, você acha que o Donizete, que agora está no seu partido, está no PSDB, né? Quem é que você acha que ele deve apoiar desses nomes aqui? O Gomes ele apoiaria? O Gomes faz oposição para ele. Acredito que não. E o Donizete eu tenho certeza que ele vai apoiar alguém que seja indicado e que seja aliado do governo do estado de Mato Grosso. Ele é muito fiel ao governador Pedro Taques e eu tenho certeza que ele vai seguir as orientações aí da base do governo do estado de Mato Grosso. Agora, se você me perguntar o Nilton Mioto, eu acho difícil ele apoiar alguém. Porque, primeiro, várias pessoas aí que fizeram parte do seu grupo político. E ele vai ficar em cima do muro. Lado que ele for, ele vai queimar com alguém, né? Eu acho muito difícil nessa eleição, se o Nilton não for candidato, ele vestir a camisa de alguém. Porque são várias pessoas que já fizeram parte do seu grupo político, já fizeram parte da sua base de aliados e o perfil dele é esse. Ele não vai entrar na bola dividida de maneira alguma. E se o irmão dele for, que é do seu partido, que é tudo, como é que ele vai fazer? Aí a história muda. O quadro. Aí a história por muda, isso é que a coisa entendeu? Tem muito... E até então, Ivanildo, por isso que existe uma série de partidos, uma série de pessoas que têm procurado... o Nilmar tem procurado o partido, entendeu? Solicitando a indicação do Nilmar. Por quê? Porque muitos acham, e eu não vou esconder isso de ninguém, porque eu já conversei isso até com o próprio Nilmar, que muitos acham o seguinte: bom, se nós tivermos o Nilmar no nosso grupo, nós já traremos o Nilton.
entendeu? É o que muitos pensam, entendeu? E eu até acho que até é verdade, porque em todas as eleições do Nilton Mioto, o Nilmar foi ali o cara que... Coordenador, foi o cara que estava na cabeça, e o Nilton não vai se furtar a apoiar o irmão numa eventual candidatura do mesmo. Até porque, a bem da verdade, o Nilmar, e eu já falei para ele isso, e uma vez falei para o pai dele, isso aí, um grande pensador político ali é o Nilmar Mioto. O Nilton pegou no caminho, aprendeu muito nessa história e hoje é talvez seja o melhor, o político mais sagaz, aí, mais inteligente, mais habilidoso, seja o Nilton Mioto hoje aqui em Poços de Lacerda. Mas o Nilmar é muito competente. E o Nilmar soube se esconder para não deixar extravasar essa capacidade dele, para poder fazer a parte do Nilton na história. Né? Mas se ele conseguir um espaço, ele vai ter uns cópias rapidinho aí. Né? Tem um grande trabalho no País Poeta. E já está vou dizer uma coisa, de show praticamente pronta. Ele está com a festa praticamente montada do outro patamar. Então o cara trabalha, né? Vou te dizer uma coisa que talvez ninguém saiba. O Nilmar já quis ser candidato aqui no município de Poços de Lacerda a vereador. E na oportunidade ele não saiu a pedido do próprio Nilton. Disse, olha, nós já temos um político na família. Fica complicado, quando foi a reeleição do Nilton, o Nilmar tinha interesse de ser candidato a vereador. E o Nilton pediu para o Nilmar segurar. Então eu acredito que agora, se o Nilton não for candidato, é grande a chance de repente, o Nilmar participar dessa eleição este ano. Bom, mas está faltando o outro líder aqui, né? Nós falamos no Nilton, falamos do Donizete e o deputado Van Clay. Apoia quem nessa história? Eu falei aqui, por uma questão de seriedade na condução da sua vida política, ninguém, só 2 vereadores apoiaram o Van Clay, direto, e saiu, pôs a cara. Foi o Homes e eu muito atrás, porque o Homes dedicou, né? Dia, noite, equipe, empresa dele, carro dele. É oportuno que ele devolva isso. Porque você só forma grupo quando você recebe, mas você devolve pelo menos parte daquilo que recebeu. Agora, eu estou perguntando isso porque na última vez que o deputado Van Clay esteve aqui, no final do ano passado, eu estava aqui no programa. Aqui, nós perguntamos para ele e ele foi enfático e dizia o seguinte, que ele vai esperar o momento certo, ele vai ver o que o projeto, a posição, a situação política, para depois se definir. Ele pediu para que o Homes saísse a campo para viabilizar a candidatura dele. Saísse a campo, né? Dudu saísse mesma a campo. Coisa na história. Então, eu acho que na minha opinião, talvez na realidade o deputado Van Clay esteja esperando o quadro se definir, tá? Espera o quadro se definir e aí ele vai ver para que lado que está pendendo a prefeitura, para dizer, então vamos para aquele lado lá. Nessa hora ele garante o apoio para quem já está meio caminho andado, para que garanta também a situação política dele na história. Que eu acho, né, que politicamente, né, por questão de liderança política, quer dizer, hoje quem votou no deputado Van Clay vai estar esperando dizer, quem é que o Van Clay vai apoiar. Líder puxa, Vieira, o líder exatamente, não espera para ser puxado. Exatamente, e essa é a minha preocupação, que o deputado Van Clay de repente não faça isso. Mas eu já conversei várias vezes com o deputado Van Clay, não é segredo, e a preocupação dele é o seguinte, que daqui 2 anos existe a eleição de deputado e governador mais uma vez. E ele tem que apoiar o grupo que vai conquistar a prefeitura de Poços de Lacerda, porque a eleição de 2016 já é o início da eleição de 2018. E ele não pode também perder a eleição aqui em 2016 pensando em 2018. Ele tem que, na verdade, ele está pensando nele também. Sim. Porque se o grupo dele não for vitorioso, complica a situação dele daqui a 2 anos. Mas aí ele não tem grupo, então. Ele não tem grupo político. Não dá para ficar em cima do muro. Pois que é isso que eu também discuto, que eu discuto e critico do doutor Antônio Azambuja. Ele vai administrar mas isso. É a coisa que eu até já comentei isso e o doutor Antônio já sabe que eu disse isso e eu confirmo para ele. Quer dizer, eu acho assim, eu nem citei ele como grupo político aqui e ele é ex-deputado, né? Ele teria que ter o grupo dele. Mas o que aconteceu com o doutor Antônio durante todo esse período aí? Ele sempre fez um acordo político com outro grupo. Ele fez acordo político com o Nilton, né? Para ir para a eleição, fez acordo. Ele acabou não formando um grupo político para ele nessa hora. A cada eleição,
ele vai ter que buscar. Mistura-se muito com o grupo do Newton, né? Ele vai ter que ir buscando. É um grupo mais ou menos homogêneo em torno do nome do... Como é também um grupo que é uma pessoa que eu reputo forte, que é o Alexandre do Paraná, que é do PSDB também. Esse grupo hoje, ele está muito forte e consolidado no PSDB. Todas essas lideranças que nós falamos aqui, 2 ou 3 candidatos aí não são do PSDB, o resto é tudo PSDB. Né? O Maxwell só fala, Maxwell. Você resolve não falar? Eu já disse por várias vezes, nosso partido é o partido que, graças a Deus, tem crescido bem em Ponce Lacerda. Os caciques estão tudo lá no PSDB. Com bons nomes, e eu tenho certeza que nós, este ano, temos aí a oportunidade de discutir a questão de prefeitura de igual para igual com qualquer partido, ou seja, para ser candidato a prefeito, ou seja, para indicar o vice, nós estamos tranquilos quanto a isso. Ou excelente bancada para candidato a vereador. Né? Com certeza. Puxada pelo Maxwell Guimarães. Um outro negócio que a gente vai ter que ver aqui é o seguinte, se o Ivanildo não for candidato a vereador, e aqui não vai nem uma campanha política para isso, não tem nada a ver com a história. A gente vai ter, e o Van Clay também, né? Deputado Van Clay, tirando Van Clay, Ivanildo e também alguns outros vereadores antigos, não tem puxador de votos, né? Esse ano. Saiu 4.500 votos da Câmara. Saíram vereador Querrarinha, né? Querrarinha Filho, Guelo. Sai o Gomes e deve sair eu. Saiu o Van Clay também, né? Van Clay com 1.500 votos praticamente. Exato, entendeu? Então acaba abrindo um espaço bastante grande. Então, e aí a briga vai ser muito grande, vai ser por votos mesmo, né? Muito grande e muita gente, que são os 300 candidatos, pelo que eu estou vendo aí, pelo amor de Deus. Mas tá certo. Bom, gente, nós estamos concluindo. Você tem alguma coisa para colocar em relação a esse assunto aqui, para a gente já encaminhar para finalizar o programa? Eu só queria lamentar profundamente essa situação da estrada, porque era uma esperança. Converso muito, o Maxwell conversa muito, até tenho acompanhado no WhatsApp a conversa dele com o Luciano Barbosa, que é um baluarte, é um cara que trabalha, o Dito Braga. O Dito Braga fala todo dia nesse grupo, participa, esperançoso. O seu Zé Dias, Largos Afazeres, Joaquim Breda. Esse pessoal que tem grandes propriedades aí, tem uma esperança. Chegou agora um senhor, Vieira, chamado senhor Alfredo. A esperança dele, ele largou fazenda grande para lá, comprou aqui, porque vislumbrou a possibilidade de asfaltamento, de melhoria e acessibilidade. Agora o cara recebe hoje uma notícia dessa, imagino como ele deve estar a cabeça dele, porque é muito dinheiro envolvido. É a fazenda que poderia valer 50 mil reais o alqueire, já passou a valer 15, que era o preço normal, 20 mil que era o preço normal, praticado na região. Então esse pessoal deixa de ganhar e passa a perder muito. Essa é a minha grande preocupação, né, Maxwell? Com certeza. E a esperança é que as coisas melhorem, né, Ivanildo? Sim. Agora, para finalizar, Vieira, quero mais uma vez te fazer o convite. Você está vendo o tamanho do grupo do PSDB e fica o convite para você. Só você que eu não consigo filiar no PSDB. Tem muito cacique lá, né? Mais um para lá, um pouco índio. Gente, vamos falar sério. Vamos. O dia que vocês me verem filiado a um partido político, vocês mandem me internar porque eu tô com algum problema sério mesmo. A gente só pode fazer bem aquilo que a gente tá bem tranquilo para fazer. Assim, eu acho, na minha convicção, cada um tem uma forma de pensar. Se eu quero fazer jornalismo, quero fazer comunicação de forma muito legal, muito séria, ter a liberdade de falar, de brincar, de criticar e tal, eu vou ter que estar me preservando para isso. Não sou contra, não sou absolutamente contra, não. Acho que é o caminho de liderança, de surgimento de liderança aí, com relação a isso. Mas, Maxwell, obrigado por você ter vindo. Você é nosso parceiro aqui. A cadeira está sempre à disposição. O Ivanildo também, obrigado. Eu só quero deixar para finalizar, embora o tempo já esteja estourado, dizer o seguinte. Os pré-candidatos, acho que nós não precisamos agora de prefeito que assine cheques, né, que faça empenho, que aceite lá. Nós precisamos de um líder diferente de todos, de repente, o que já aconteceram aí. As situações que Ponce Lacerda passou eram outras. A situação era outra. A cada momento teve um momento. Agora nós precisamos de alguém que saiba o que Ponce Lacerda precisa. E o que nós precisamos? É asfalto? Precisa. Ponte? Precisa. Mas nós precisamos de quê? Precisamos de empresas vindo para cá. Geração de emprego e geração de renda. Né? Eu tenho até comentado algumas vezes, talvez o grande legado, e eu não sei se ele vai fazer isso, o grande legado que o atual prefeito possa fazer, já que não tem dinheiro
prefeitura não tem recurso, era conseguir a cessão industrial. A cessão daquela área do estado do lado do Andemate ali e começar o distrito industrial, para que o próximo prefeito possa chegar e vender o município. Ele está indo a Cuiabá essa semana para tratar disso, não né? Sei, teve conversando com o Zé Roberto, apresentou planificação, tudo isso. O Lula, e aí eu concluo, o ex-presidente Lula pode ter todos os defeitos dele, mas ele pegou aquele aerobus lá, o Aerolula, e foi vender o Brasil para o mundo inteiro na história. A gente até reclamava que ele vivia viajando. Ele deve ter aproveitado para fazer outras coisas também. Né? Altamente comissionado. Mas tirou o Brasil refém de negócio com os Estados Unidos. Né? E aqui com o Mercosul. Foi vender para a China, para a África, né? para outros países da Europa, tudo lá. E nós precisamos exatamente isso. Assim como o pessoal de Sinop faz. Eu já comentei aqui, secretário de Indústria e Comércio de Sinop viaja para o Brasil inteiro. Tem feira lá no Natal, lá no Nordeste, ele vai para lá vender o município. Tem feira no Rio Grande do Sul, ele vai lá vender o município dele. Tá? E aqui está faltando para nós exatamente isso. Nós temos que vender Pontes Lacerda. Estrategicamente usar o máximo que tem aqui, usar tudo, a potencialidade que teve aqui, que começou isso na época do ex-prefeito Miura, através do Ivanildo, com aquela bolsa de arrendamento diário, que tem que voltar aquilo lá, né, e começar a vender o município para que a gente tenha aumento da arrecadação, aumento de geração de emprego e aumento de renda. É isso que nós precisamos. O resto vai vir a reboque. Aumentou a arrecadação, vai sobrar dinheiro para fazer asfalto, fazer ponte e tal. Nós temos que aumentar a nossa arrecadação. Fica aí um recado para os nossos pré-candidatos e para aquele que será o nosso futuro prefeito. Obrigado a todos vocês, obrigado por ter ficado conosco até esse momento. A gente volta semana que vem, se Deus quiser. A todos nós, uma bela semana.